No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as reações químicas. As reações químicas são transformações da matéria em que as substâncias iniciais são diferentes das substâncias finais, ou seja, acontece um rearranjo dos átomos que compõem essas substâncias, formando outras substâncias com características diferentes. Essas reações químicas, elas também podem acontecer com algumas evidências. Quais são essas evidências? Geralmente são mudanças na coloração, aquecimento do recipiente ou do ambiente. Nós temos também a formação de bolhas que antes não existiam e que depois elas começaram a aparecer naquele local. Nós temos a liberação de odores e também outras características específicas de cada tipo de reação. As reações químicas podem ser organizadas para melhor estudo com base nas equações químicas. Essas equações vão definir quais são as substâncias que estão reagindo, que nós chamamos de reagentes, e quais são as substâncias que estão sendo formadas durante essa reação, que nós chamamos de produtos. Além disso, durante uma reação química, as massas são conservadas, ou seja, a soma das massas dos reagentes precisa ser igual à soma das massas dos produtos. Observação para aqueles produtos ou reagentes que estão no estado gasoso. Por exemplo, uma reação química acontece com duas substâncias, reagentes, elas vão reagir formando os produtos, e um desses produtos tem característica gasosa, sendo assim não podendo ser contido, em determinado ambiente se ele não estiver fechado. Nós temos que levar em consideração que gases também têm massa. Então, somando as massas dos reagentes e dos produtos, nós temos que ter valores iguais em ambos os lados da nossa equação química, porque senão vai estar desbalanceado esse procedimento aí. Outro aspecto a ser levado em consideração são as proporções definidas estabelecidas para um determinado tipo de reação. Ou seja, quando eu quiser formar uma substância química específica, eu vou ter sempre proporções fixas estabelecidas para os seus reagentes e para os seus produtos. Isso é chamado de proporções definidas estabelecidas pela lei de Proust. Ou seja, se eu quiser formar determinada substância específica, os seus elementos constituintes eles se unem sempre na mesma proporção em massa. As reações químicas podem ser classificadas em reações de síntese ou adição, que são aquelas em que duas ou mais substâncias originam um único produto. Nós temos a reação de decomposição ou análise, quando uma única substância gera dois ou mais produtos. A reação de simples troca, ou também chamada de deslocamento, que ocorre quando a substância simples reage com a substância composta, originando duas novas outras substâncias, sendo uma simples e a outra composta. E nós temos a reação de dupla troca, quando duas substâncias compostas reagem entre si, originando duas novas outras substâncias compostas, também a partir dessa reação. Muitas reações de ácido e base, a maioria delas, é considerada uma reação de dupla troca. Agora que nós já sabemos um pouco sobre as reações químicas, é possível que a gente realize alguns exercícios, Eu vou propor para vocês 4 questões relacionadas a essa parte conceitual de reações químicas e nós vamos responder juntos. Durante o preparo de um bolo, a massa cresce devido à ação do fermento químico que libera gás carbônico. Esse processo é um exemplo de reação química porque ocorre. Então, pessoal, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B, que vai estar dizendo o seguinte: a formação de novas substâncias com propriedades diferentes das iniciais. Nós falamos anteriormente que essa é uma premissa básica para que uma reação química aconteça, que as substâncias antes da reação, os reagentes, eles tenham características químicas diferentes das substâncias que são formadas depois, que nós chamamos de produtos. A questão 2 traz para nós 4 fenômenos e pede para que a gente identifique quais são as reações químicas. Então, na 1, nós temos a formação da ferrugem em um portão de ferro. É sim uma reação química, ou modifica-se a estrutura do componente que nós temos aí, A substância química ela é modificada. Nós tínhamos ferro e passou a ser ferrugem. Na 2, o derretimento de uma vela. Na verdade, é só mudança de estado físico, então a gente não pode considerar como reação química propriamente dita. Na 3, o cozimento de um ovo é sim uma reação química. O ovo tinha uma textura antes, mudou a textura, mudou a composição. E na 4, nós temos a evaporação da água de um lago, que não é considerada uma reação química. Nesse sentido, a gente vai ter aí apenas a 1 e a 3 como reações químicas alternativa também, letra B. A terceira questão diz o seguinte: uma característica fundamental das reações químicas é, nesse caso, pessoal, nós temos a letra A como a correta,
a conservação da massa e a formação de novas substâncias. Apesar de novas substâncias serem formadas, a massa no sistema, no geral, ela vai permanecer a mesma. A soma das massas no início, nos reagentes, vai ter que ser igual à soma das massas dos produtos. Na questão 4, nós temos 4 reações químicas para serem classificadas com base em seus tipos. A reação 1, nós temos 2 reagentes formando apenas um produto. Esse é um tipo de reação característica como síntese. Na 2, nós temos um reagente formando 2 produtos, ou seja, nós temos uma decomposição. Na 3, nós temos uma substância simples reagindo com um composto e formando uma nova composta e uma nova simples, reação de simples troca. E por fim, nós vamos ter na 4, 2 substâncias compostas reagindo entre si, formando 2 novas outras substâncias compostas, reação de dupla troca. Então, nesse sentido, nós temos a síntese, decomposição, simples troca e dupla troca, alternativa A como a correta. Então, pessoal, muito obrigado pelo vídeo de hoje, pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas explicações e também das questões propostas. E nos próximos vídeos continuaremos falando mais sobre as reações químicas e sobre outros conteúdos de química e também de ciências. Até mais!